Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Essa é a palavra de hoje. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Você já encontrou? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Ligou aqui, Paulinho, para mim? Ligou? Então tá bom. Nós gravamos as pregações, queridos, porque essas pregações, além delas irem para o nosso canal no YouTube, essas pregações, elas também vão para o programa de TV da igreja, aos sábados, 9h40 da manhã, na TV aberta São Paulo. Então, lá eles colocam as pregações, por isso que a gente sempre filma as pregações. Vamos lá, Lucas capítulo 5, quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, palavras de Jesus agora: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Guarde essa expressão, guarde ela. Porque mandas, lançarei a rede. Vamos repetir? Porque mandas, lançarei a rede. 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundaram os 2 barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Levando os barcos para a terra, o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nessa noite. A palavra agora vai ser ministrada. Que simplesmente eu seja um porta-voz, um canal para ser ministro de bênção para essa igreja. Nos abençoe, Senhor, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus. Hoje de manhã eu vi o tempo que eu usei para pregar. Preguei quase 40 minutos. E eu terminei a pregação com a sensação que até poderia falar muito mais coisas. Porque esse milagre de Jesus, ele não é apenas um milagre. Ele é tão pesado, ele é tão denso, ele é tão carregado de informações, que isso daqui dá pelo menos uma semana de pregação. Todo dia pregando meia hora. Dá uma semana de pregação. Esse texto, ele trata-se não apenas de um milagre, como já disse, mas de um chamado. E aqui são 3 nomes citados aqui: Simão, e a gente sabe que esse Simão aqui é Pedro, e aqui também é citado Tiago e também João. E esse milagre aqui, ou essa história, essa passagem,
Lucas, como eu tenho dito aqui nas minhas pregações de domingo, quando eu falo de Lucas, ele é mais detalhista. Ele é mais detalhista para falar, para explicar, para contar a história. Essa mesma passagem, quando você vai lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo 18 até o 22, Mateus conta a mesma passagem, mas ele é muito mais simples para contar. Marcos, que também conta essa passagem lá no capítulo de número 1, do versículo 16 até o versículo 20, Marcos também é econômico. E é interessante que Mateus e Lucas contaram essa história se baseando no relato curto de Marcos. Ele vai dizer o quê? Que Jesus chama esses discípulos, que ele chama Pedro, e Pedro deixa tudo e segue Jesus. É só isso que ele conta. Agora Lucas, ele vai contar com riquezas de detalhes. Lucas vai contar esse milagre pelo menos em 3 fases, ou em 3 etapas: antes, o durante, ou o momento do milagre, e o depois do milagre. Então, no relato de Lucas, que é o que eu vou usar para falar para vocês hoje, Lucas vai dizer que Jesus estava pregando. Aqui ele mostra a região. Ele estava junto ao lago de Genezaré. Eu estou sentindo calor, não sei se devo estar na menopausa, porque aqui está no 21. Apesar que homem não tem essas coisas, né? Como chama? Antropausa. Não, mas não estou nessa fase não. Estou bem jovem ainda. Esse pelo branco aqui, isso aqui é farinha, é açúcar, sei lá o que é isso. Lucas, quando ele vai contar esse milagre, Lucas vai dizer que Jesus estava no lago de Genezaré. O pastor Cleito e a pastora Nádia foram no lago de Genezaré. É um lago, água doce. Existem passagens, como Mateus capítulo 8, do 23 ao 27, que vai dizer Mar da Galileia. É o mesmo lugar, mas alguns chamavam de Mar de Galileia, outros chamam ali de Lago de Genezaré. Era onde eles sempre viviam. Os discípulos, todos os 12 discípulos de Jesus, tinham profissão. Eles não eram à toa. Na verdade, Jesus não chamou ninguém à toa. Na verdade, na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas que estavam ocupadas fazendo alguma coisa. Ninguém estava olhando para nada. Interessante isso. Você vai lá ver Abraão, estava trabalhando. Moisés, você vai ver os filhos de Jacó, todos eles estavam fazendo alguma coisa. E esses 12 aqui tinham profissão. Alguns eram pescadores, mas não eram todos, mas alguns eram pescadores. Pedro estava lá pescando. E aquele lago é um lago muito frutífero, ele é próspero. Ali tem muitos peixes, até o dia de hoje. Ali é um lugar que você encontra a bênção de Deus. Eu acho maravilhoso isso, irmãos. Porque Deus, ele faz exatamente isso conosco. Posso ouvir um amém, queridos? Deus, ele abençoa as nossas mãos, ele abençoa o nosso trabalho. E tudo aquilo que nós colocamos à mão, tudo aquilo que nós nos empenhamos para fazer, existe a bênção de Deus, amém? Eu quero hoje profetizar essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Que você vai ser próspero onde você trabalha, que você vai ser próspero, bem sucedido na empresa onde você trabalha, ou na tua empresa, e tudo que você pôr a mão será abençoado por Deus, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão do lado: onde você pôr a tua mão vai ser abençoado. Pronto, vamos voltar aqui. Então Pedro estava lá. Só que é interessante as coisas, irmãos. As coisas de Deus, elas são muito interessantes. Porque quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Quando Deus quer prosperar, Ele prospera. Você pode estar no meio de uma pandemia, você pode estar no meio de uma crise, você pode estar com muitos concorrentes. Se Deus quer abençoar, Ele abre portas, Ele abençoa e Ele prospera. Já viveu isso? Quem já viveu isso? Diga amém. Deus fala assim: vou honrar isso daí.
E você às vezes tem um currículo inferior a alguém, mas Deus te honra, porque Ele quis te honrar. Só que essa verdade, ela também se aplica ao contrário. Quando Deus quer fechar a porta, quando Deus quer fechar a torneira, Deus fecha, irmãos, Deus quebra. Se Deus falar, essa empresa vai quebrar, pode ser a empresa que for, pode ser McDonald's, por exemplo, pode ser Coca-Cola, pode ser uma multinacional. Se Deus falar assim, não vai prosperar mais, se Deus falar, vou fechar a torneira aqui, acabou. Você pode bater, você pode chorar, você pode gritar, você pode trabalhar, você pode montar estratégia de marketing, você pode fazer o que você quiser. Se Deus falou que não vai prosperar, Ele não prospera. Guarda essa informação, porque ela é muito importante. Deus abre a porta onde não tem porta, só que Deus também fecha a porta e acabou. E naquele dia, sabe o que diz a Bíblia? Que eles trabalharam a noite toda. Só que aquele dia, tudo que eles fizeram dava errado. E tem dia, irmão, que realmente tudo que a gente pega para fazer parece que dá errado. Concorda? Quem concorda? Diga amém. Tem dia que parece noite. Tem dia que é só Deus para ter misericórdia. É aquele dia que você acorda e atrasa. É aquele dia que você vai preparar o seu café da manhã e dá errado, o café fica aguado. Misericórdia, irmãos. Sangue de Jesus tem poder, que raiva que dá. E você vai sair de casa, você encontra aquelas pessoas bem devagarzinho, para não falar outra coisa, né, na frente, todos os semáforos fechados, e tudo que você pega para fazer não dá certo, e você fica muito bravo, muito brava. São dias que tudo que você tenta resolver, não resolve. São dias que parece que tudo fica mais amarrado, tudo fica complicado. Isso é uma verdade. Nós teremos dias difíceis. Existem dias que eu saio daqui da igreja e eu falo, Senhor, não vejo a hora de chegar meia-noite e começar segunda-feira, para começar um outro dia, porque está difícil hoje. Sabe qual é a boa notícia? Que todo dia difícil passa. Se você está num dia difícil hoje, se for difícil chegar aqui, se for difícil o teu domingo, não se preocupe. Deus tem um dia bom para você já preparado. Deus tem coisas boas para fazer na tua vida. Os caminhos serão abertos e bênçãos sem medidas serão derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Consegue dar glória a Deus? Pedro trabalhou a noite toda, pescou, joga para cá a rede, joga para lá a rede, vai no mar mais alto, vai mais para o raso. Ele vai em todas as regiões daquele lago. Ele joga a rede de todas as formas, de todos os jeitos. Ele tenta todas as estratégias. Tudo que ele sabia fazer, ele tentou naquele dia. E nada deu certo. Amanheceu o dia. Pedro estava muito bravo. Os amigos dele, todo mundo bravo, que não pescaram nenhum peixe. O que está acontecendo? Misericórdia. Ele estava ali guardando as redes. Aparece Jesus na praia. E Jesus começa a pregar para uma multidão na praia. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E cada vez que Jesus ia pregando, ia chegando mais gente, ia chegando mais gente, chegando mais gente. Uma hora que ele estava ali cercado de gente, Jesus olhou para o barco, tinha vários barcos, mas ele olhou para o barco de Pedro. Falou, deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu entrar no seu barco. Posso pregar para esse povo aí dentro do seu barco? Pedro poderia ter dito sim, como ele também poderia ter dito não. Vou falar sobre isso hoje. Pedro falou, pode vir, Senhor. Estava bravo, estava chateado por causa da pesca, mas ele falou, pode entrar. Jesus entrou e sentou no barco e pregou para o povo. Acabou de pregar, Jesus abençoou o povo. Levanta a mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Tchau, acabou o culto.
Todo mundo foi embora. Daí Jesus olhou para Pedro e falou: e aí? E você? A palavra falou com você? Pedro, amém, falou comigo. Daí Jesus perguntou: e aí? Cadê o peixe que você pescou hoje? Pescou muito hoje? Cadê os seus peixes? Daí Pedro mostra o cesto. Está aqui, sendo vazio. Não pesquei nenhum peixe. Não pescou? Não, noite toda. Jesus sabia o que estava acontecendo? Sim ou não, queridos? Claro que sabia. Então volta para o fundo do mar. Afasta bem para lá no meio. E joga a rede de novo. Aqui tem um ensinamento. Porque Pedro poderia ter dito: Senhor, o Senhor prega muito. Fazer milagre o Senhor entende. Pescar, eu manjo. Pescar eu entendo. Esse horário aqui não pega nada. Tentei a noite toda. De madrugada é melhor horário. É o que dizem, né? Madrugada é melhor horário. Só que Pedro não falou nada disso. Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas porque o Senhor está dando essa direção, eu vou fazer conforme o Senhor está mandando. Eu entendi que se eu quero viver um milagre, eu tenho que fazer exatamente o que Jesus está mandando. Eu entendi que se eu quero fazer um milagre, eu não tenho que questionar Jesus. Eu não tenho que falar: Senhor, mas por que eu tenho que fazer isso por Ele? Senhor, por que eu tenho que pedir perdão? Não fiz nada. Eu entendi que se eu quero fazer um milagre, eu tenho que me calar quando eu quero falar. E Deus fala assim: não vai falar nada. Se cale e eu vou fazer um milagre na hora que você ficar quieto. Eu preciso entender que eu venço as minhas guerras não é fazendo. Eu venço as minhas guerras é obedecendo as direções de Deus, as estratégias de Deus. Deus vai começar a te dar direções. Deus vai começar a te dar estratégias. Deus vai começar a te dar ensinamentos diferentes e novos que você talvez não vai entender, mas o conselho é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça e você vai viver um milagre de Deus na tua vida, diz o Senhor para você nessa noite. Aplauda Jesus, aleluia. Ele falou: o senhor estava andando, vou fazer. Foi para o mar, lá no fundo. Jesus falou: joga a rede. Jogou a rede. Na hora que ele joga a rede, ele começa a puxar a rede de volta. A Bíblia vai falar que eram tantos peixes. Pedro começou a falar: parece que está estranho esse negócio aqui, não é possível. Deve ter enroscado a rede. Está muito pesado. E eram tantos peixes. Quando ele começou a ver aquela fartura de peixes, Pedro chamou o outro barco, para o outro barco de Pedro, de Tiago e João: vem me ajudar. E diz a Bíblia que os dois barcos foram cheios. Os dois barcos estavam tão cheios de peixes que diz a Bíblia que o barco quase afunda. Os dois barcos quase afundaram de tantos peixes. Deixa eu liberar essa palavra de abundância para a tua vida. Abra suas mãos assim. O Senhor vai trazer abundância. O Senhor vai trazer prosperidade. Da mesma forma que Ele transformou a vida de Pedro e